Tondaka motema na ngai esika basantu basanganye basimoli maboko likolo lola na nzambe mama etondaka motema na ngai esika basantu basanganye basimoli maboko likolo lola na nzambe mama etondisama na nkembo soki batindi nzembo mosantu mobali kitoko ati atelema na ngwende na eklise etondisamaka na nkembo soki batindi nzembo mosantu mobali kitoko ati atelema na ngwende na la mayele na ngai babaka baboyi kosala semblant balobi mitole esimbi na bango te bamemeli yo nkembo libela elekela mayele na ngai babaka baboyi kosala semblant balobi mitole esimbi na bango te bamemeli yo nkembo libela osalaka ndenge nini bakanga mibambo na loboko na yo kombo na yo na bato bitumba nyonso kunolonga osalaka ndenge nini bakanga mibambo na loboko na yo kombo na yo na bato bitumba nyonso kunolonga Yours amor santué, yours amor santué, yours amor santué, okokani na motote, Yahweh, yobonga na bonzambe, Yahweh, chantez avec moi. Encore plus fort. Yola, yola, yola. Hey. Ah, yokokani na moto te. Hey, Yahweh. Ah, yobonga na bonzambe. Hey, Yahweh. Na bonzambe na yo. Na bonzambe na yo. Na bonzambe na yo na bonzambe na yo yobonga yobonga Yesu yobonga Yesu yobonga otisanga lelo na bozindo aleluya otisa bateyi na bozindo aleluya bisika pete lwazo kimbisi na bozindo babola na bozindo eloye yona 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 my
A paz do Senhor a todos. Sejam bem-vindos mais uma vez à conferência de oração. Quem fala para vós é o líder Enzo, com muito prazer que eu apresento esta conferência dos santos. Nos reunimos mais uma vez para ouvir aquilo que é a palavra de Deus. Deus seja louvado pela minha e pela sua vida, por estarmos aqui disponíveis para ouvir aquilo que Deus tem para nós. Vamos para um período breve de oração, né? E subsequentemente estaremos então a entrar no momento mais alto, que é a palavra. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, pela noite de hoje. Obrigado pelo dia em que nos deste na tua presença, Pai. Eu abandono e me jogo no teu altar. Senhor, permita-me ser um vaso disponível para trazer a tua palavra, a tua revelação ao teu povo. Senhor, permita-nos entender os mistérios do Espírito, manifesta o teu querer. Pai, nós não queremos ser pessoas vazias, mas queremos ser pessoas cheias de ti. Por isso, Pai, enche-nos para que o teu nome seja glorificado com sabedoria e entendimento. Em nome de Jesus, quem esteja comigo, esteja no chat. Amém. Então, amados, nós somos o GO, somos o grupo que é família agora. Nós somos uma igreja digital, né? Temos os nossos programas. No domingo temos o nosso culto dominical, culto de celebração. Agora temos tido encontro naquilo que vai ser o nosso espaço, né? A Arena Divina, que vai ser então a igreja física que nós teremos pela graça de Deus. E Deus seja louvado pela tua vida, você que nos visita hoje, sinta-se à vontade. Se não tiveres aonde cultuar, se não tiveres um sítio para buscares a palavra de Deus, eis-nos aqui disponível, de mãos abertas para lhe receber em nome de Jesus. Você que está do outro lado, saúde ao teu irmão, diga: irmão fulano, és bem-vindo. Os solteiros aproveitem, né? Uma oportunidade como essa. Você vai sempre cumprimentando a irmã que você sabe que é solteiro, quem sabe, em nome de Jesus. Então, Deus seja louvado por este encontro. Eis-nos aqui mais uma vez para então partilharmos a palavra de Deus. Hoje nós temos como tema peso espiritual. Afinal de contas, também existe um peso que é espiritual. De que maneira que nós podemos sentir, ou de que maneira que nós podemos comprovar que alguém acarreta peso espiritual? E quais são essas vias que nos possibilitam ter peso espiritual? Eu não sei se você já ouviu esse termo, mas há sempre uma primeira vez, e o objetivo desta mensagem é para ti te situar e seres um cristão robusto. Existem cristãos vazios, assim como existe um peso físico, também existe um peso espiritual. Então, em nome de Jesus, as ferramentas que nós estaremos a apresentar na noite de hoje é com o objetivo de te fazer uma pessoa de sucesso, uma pessoa que acerta no alvo. Existem algumas questões que muita gente desconhece, por isso é que vivemos de qualquer maneira e fazemos qualquer coisa. E existem pessoas que não conseguem entender, mas como é que o fulano declara coisas e as coisas que ele declara acontecem?
Mas como é possível alguém falar alguma coisa e as coisas que ele fala acontecem? Então, hoje nós estaremos a ver, à luz da palavra do Senhor, quais são esses mecanismos que nos permitem ter peso espiritual. Por que que algumas pessoas, para expulsarem um demônio, lutam uma hora, de 30 minutos, 40 minutos, mas há alguém que pode chegar no vosso meio e dizer em nome de Jesus, saia, e automaticamente essa pessoa saia. Por que que a Bíblia nos diz para sermos como crianças, para nós sermos puros como crianças? Porque, então, em nome de Jesus, permaneça até o final, porque nós não queremos ter um grupo que forma pessoas emocionadas. Não, existem muitas igrejas cheias com pessoas vazias. E nós, pela graça de Deus, temos esse compromisso, de alguma forma, de trazer-te algo sólido para te estabelecer na verdade. Precisas entender quais são os mistérios espirituais, o que é que faz. Quando alguém entende as ferramentas que tem, essa pessoa tem 99% de se tornar uma pessoa de sucesso. Então, hoje eu estarei a apresentar essas ferramentas que nos possibilitam sermos pessoas com peso espiritual em nome de Jesus. Se ainda não saudei, seja bem-vindo à conferência de oração e Deus seja louvado em nome de Jesus. Então este é o nosso tema de hoje, peso espiritual, mas de que maneira que nós podemos ter peso espiritual? Ponto número 1, é importante nós entendermos que Deus fala de várias formas. Repito, Deus fala de várias formas. Mas, de todas as formas que a Bíblia fala que Deus fala, Ele fala a sua palavra. Deus não fala nada que não está na sua palavra. Tudo que Deus fala vai em concordância com a palavra dele. E nós, quando estamos distante da palavra, não conseguimos entender quando é que Deus está a falar e quando é que Deus quer fazer. Então, em nome de Jesus, nós entendemos que existem muita gente que desconhece algumas verdades espirituais, que estamos distantes da palavra de Deus. Alguém escreva no chat, distante da palavra. Os problemas na vida de um cristão começam quando ele não tem conhecimento do Deus que serve. E qual é a via de termos conhecimento do Deus que nós servimos? É por intermédio da sua palavra. Então, amados, em nome de Jesus, uma das vias para nós termos peso espiritual, ou em outras palavras, a via principal, é conhecermos a palavra de Deus. Eu vou pedir que a comunicação em imagem, muito rapidamente, leva-me para o livro, deixa-me cá ver, em nome de Jesus, para o livro de Pedro, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 15. Nós poderíamos, de alguma forma, te chamar apenas para dizer que tem que te tirar demônio, você tem que andar de joelho no altar, fazer muitos rituais. Mas eu quero lhe dizer na noite de hoje que liberta é a palavra. A palavra é que nos estabelece. Assim diz a palavra do Senhor no livro de 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 15. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todas as vossas maneiras de viver. Ou em toda a vossa maneira de viver. Então, amados, em nome de Jesus, nós estamos aqui a entender que a Bíblia, a palavra de Deus, nos apresenta ferramentas que nos tornam pessoas coesas, pessoas com peso espiritual. A santidade é uma das ferramentas que muito cristão desconhece. Não diria desconhece, mas não pratica. Agora vamos rapidamente, eu quero que fixes este verso, né? Agora vamos saltar rapidamente. Vamos para o livro de Tiago, capítulo 1, versículo 22. Tiago, capítulo 1, versículo 22. Assim diz a palavra do Senhor. Sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos.
Amados irmãos, a Bíblia está a dizer, sedes ouvintes e praticantes. Quem não praticar a palavra de Deus não vai conhecer o Deus que serve. Quando você não conhece o Deus que serve, vão te dar gindongo para meter na cabeça, azeite para meter sei lá onde, vão te mandar dar flicks no chão, porque você não é ouvinte, você é ouvinte, mas não é praticante. Então você, se possível for, existem pessoas que não são ouvintes até. É importante nós termos momentos como esse de encontro com a palavra de Deus, porque a palavra que liberta. A libertação na vida do homem não acontece quando ele começa a tremer e cai para o chão, não. Aquilo também é uma manifestação apenas. A libertação na vida do homem acontece quando ele digere a palavra de Deus. Por isso é muito arriscado eu, liderança, entrar aqui e falar como é que se faz voto, e falar como é que se dá dízimo, como é que se oferta, mas não te ensinar a palavra de Deus. A Bíblia, vamos voltar para o versículo em que nós já lemos, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 15, comunicação em imagem. Estou a gostar da comunicação em imagem, estão com uma dinâmica fora de série. Filha Priscila está de parabéns, em nome de Jesus, o líder Catarina e toda a comunicação em imagem. A Bíblia está a dizer, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Então, a Bíblia está a dizer, sedes ouvintes e praticantes. Como é possível alguém praticar uma coisa que não sabe? Se nós praticássemos a palavra de Deus, na sua essência, existem coisas que não seriam problema para nós. E existem problemas que não seriam problemas. Nós, por não conhecermos o peso da santidade, nós vivemos de qualquer maneira. Nós andamos de qualquer maneira, vestimos de qualquer maneira, falamos de qualquer maneira. Por quê? Porque não somos ouvintes nem praticantes. O que nos faz ter pé espiritual é o nosso relacionamento com Deus por intermédio da sua palavra. Alguém escreva no chat, glórias a Deus. É importante nós entendermos que nós podemos fazer votos, nós podemos sair daqui até na marginal, andar de joelhos, mas se nós não conhecermos a palavra de Deus, nós vamos viver de qualquer maneira. A santidade é um dos quesitos necessários para os filhos de Deus. Vamos ler rapidamente o que a palavra de Deus diz no livro... Não, já lemos no 1 de Pedro, exato. A Bíblia está a dizer, para nós sermos santos, como aquele que nos chamou é santo. Muita gente não entende, líderes, eu já orei por este problema. Eu já fiz voto, eu já declarei, eu já fiz. O ponto número 1 da vida de um cristão, quando nós recebemos o Espírito Santo, é a manifestação dos frutos do Espírito, que são a evidência da santidade na vida do homem. Amados, por isso é que Satanás puxa-nos para a vida errada, para o pecado, para as falhas, porque ele sabe o que o pecado tem capacidade de produzir na vida do homem. A igreja enfraqueceu, não porque Deus deixou de operar. A igreja começou a enfraquecer desde o momento que abandonou a santidade. A santidade é uma das vias que produz peso espiritual. Não te compares com outras, porque existem pessoas que consagraram a sua vida no altar de Deus. Existem pessoas que entenderam alguns mistérios. Sabe por que muitos de nós temos problemas espirituais? Porque os nossos ancestrais, nós somos provenientes de famílias que abandonaram a santidade, famílias que abandonaram Deus. O que eu quero que entendas na noite de hoje, existem pessoas a fazerem barulho, mas não a manifestarem o poder de Deus. Existem pessoas a fazerem confusão, mas não a manifestarem a unção. A unção segue todos aqueles que têm compromisso com a santidade. Deus, ao nos pedir para sermos santos, Ele sabe que existem lutas e dimensões espirituais que o homem só atinge quando é santo, quando se santifica e quando se consagra. Entenda, nós não somos santos pela força do braço, nós somos santos pela graça que recebemos em Cristo Jesus. Entenda,
A santidade é um dom de Deus. Deus é que nos deu a capacidade de sermos santos. Mas para permanecermos na santidade, requer de nós um senso de responsabilidade. Todos nós que aceitamos Jesus somos santos. Mas existem pessoas a não andarem na santidade. Uma coisa é aceitar Jesus, outra coisa é andar com Jesus. O que produz peso espiritual na vida de um cristão é o relacionamento que ele tem com Deus. O relacionamento que nós temos com Deus produz em nós santidade. Vamos ver aqui alguns versos rapidamente em nome de Jesus. Há pessoas a dizimarem, a ofertarem, a fazerem propósito, a andar de joelhos, mas quando oram nada acontece. A Bíblia nós como criança dizemos puro, a pureza nos livra de certos ataques espirituais. A Bíblia também fala no livro de 1 de Pedro: Satanás, o vosso inimigo, encontra-se ao vosso derredor procurando a quem possa tragar. Se Satanás está à procura, é porque existem pessoas, obrigado Espírito Santo, existem pessoas que são invisíveis no mundo espiritual. Não há ataque que lhes alcança por causa de quê? Por causa da santidade. A santidade faz com que o teu tio feiticeiro, quando vem te procurar à noite, não te encontra. Existem pessoas a gastarem em oração. Por quê? Porque estão a se dedicar no pecado. Quanto mais você peca, mais trabalho você tem para orar. Entenda algo. Há pessoas que não têm medo da morte porque eles sabem o relacionamento que eles têm com Deus. O que eu quero te dizer hoje é exatamente isso. Nós estamos no junho aqui no GO, é o mês da manifestação do poder de Deus. Entenda algo. Eu vivi um testemunho. Uma irmã da igreja foi envenenada no seu local de trabalho. E no momento da oração, o Espírito de Deus disse para a senhora, eles estavam a orar, a repreender, porque a senhora estava a passar mal. Deus disse, chamem o bebê de casa. Trouxeram um bebê, o menino, acho que estava com 5 anos na altura. O menino colocou a mão na barriga da mãe. O Espírito de Deus disse para a mãe, fala no teu filho para dizer, sai em nome de Jesus. Ele disse, filho, fala, sai em nome de Jesus. E o filho falou, a mãe foi curada completamente. A igreja está a perder com o inferno por causa da falta de santidade. Nós cristãos hoje em dia só queremos saber de carro, de casa, só queremos saber de ter marido, de ter isso, estamos a esquecer as coisas essenciais. Marido da noite não tem poder na vida de quem consagrou a sua vida no altar. Há coisas que nós estamos a orar porque o pecado é que nos trouxe nessa via. Entenda algo, se você hoje tomar a decisão de se consagrar no altar de Deus, você não vai ser preciso orar para ele. Posso falar como quero falar? Santidade faz com que algumas maldições te fogem. A maldição te foge, porque a santidade é uma força. Jesus, ou a palavra de Deus nos incentiva a sermos santos, porque Deus sabe o que a santidade produz na vida do homem. Mas o grande problema de muitos de nós, queremos cometer erros e esconder debaixo do tapete. E quando as consequências vêm, nós procuramos acusar Satanás. Não, é na minha família. Não, é. Vamos rapidamente para o livro de João, capítulo 17, versículo 17, em nome de Jesus. João, capítulo 17, versículo 17, em nome de Jesus. Amados, essas verdades não vão te falar em qualquer lugar. Hoje em dia, as pessoas querem extorquir as pessoas e não solidificar as pessoas na palavra. Todo homem de Deus que te ama vai te falar da palavra de Deus. Assim diz a palavra do Senhor. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Havia para um homem se santificar, em primeiro lugar, o conhecimento da palavra. A palavra de Deus é que ensina, eu poderia dizer, é um manual de instrução para um cristão. Por isso é que toda pessoa que está aqui, que não gosta de meditar, que não gosta de buscar a palavra de Deus, vai ter muitas lacunas e muitos problemas. O inimigo, por isso é que você vê muita gente, quando quer meditar, apanha sono. Você quer buscar
É que meditar, de repente, sentes uma preguiça. Que há pessoas que têm a Bíblia aqui fechada há muitos anos, mas se chama de cristão. Como é possível você manusear um equipamento que você comprou sem usar o manual? Hoje em dia nós achamos normal tudo que fazemos, a forma de vestir, a forma de andar, a forma de pensar normal, porque nós nos afastamos da palavra de Deus. Davi, para não pecar contra Deus, o que ele fez? Vamos ler o que a Bíblia fala acerca disso. Let me see, onde é que está? Vamos ler rapidamente a palavra de Deus em nome de Jesus. Alguém escreveu no chat, glórias a Deus, glórias a Deus. Deus está a falar em nome de Jesus. O que dá força, Salmos, vamos rapidamente para o livro de Salmos, Salmos 119. Vamos para o livro de Salmos 119. 119, no seu versículo, acredito eu, 97. Salmos 119, 97. Let me see. Vamos no versículo 12. Versículo 12. Uau. Não, esse começa do 11. Começa do 11. Ok. Nota que Davi apresenta uma ferramenta no seu clamor. Ele disse: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Como é possível você conseguir vencer o pecado sem ter a palavra de Deus? Como é possível você querer crescer espiritualmente e ter peso espiritual sem ter a palavra de Deus? A palavra de Deus é o manual que nos ensina de como temos que nos relacionar com Deus. Existem cristãos que não sabem se relacionar com Deus, que aceitaram porque não têm a palavra dele. Davi entendeu que o pecado era errado quando começou a guardar, quando começou a meditar na palavra do Senhor. Então, amados irmãos em Cristo Jesus, eu quero ter um grupo saudável, eu quero liderar pessoas saudáveis. E o que torna a vida de um cristão saudável não é o quanto ele jejua, mas é o quanto ele jejua, mas baseado na palavra de Deus. Tudo que nós fizemos para Deus que não está em consonância com a sua palavra é vão. Amados, hoje em nome de Jesus, eu quero que você saia da dimensão de amador. Existem cristãos como cortina, onde só para ele está. Todo sítio, entenda, a solução para os nossos problemas não está numa outra igreja, está dentro da palavra de Deus. A solução que nós precisamos para os nossos problemas não está em quantos sítios nós vamos passar, está guardado na palavra de Deus. Vamos ler rapidamente o livro de 1 de Coríntios. Não, vamos ler o livro de Atos. Atos capítulo 19. Atos capítulo 19, versículo 13. Amados em Cristo Jesus, prestem bem atenção neste versículo. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. E os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Amados, quem serve a Deus, o mundo espiritual lhe conhece. Repito, quem anda com Deus, o mundo espiritual lhe reconhece. O que produz peso espiritual na vida de um cristão
é o relacionamento com a palavra de Deus e a vida de consagração e santidade. Esses homens ouviram Paulo operar milagres e maravilhas. E eles também tentaram. E os demônios responderam. Porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo. Mas vós, quem sois? Paulo tinha peso espiritual. Depois, como por causa do nosso tempo, quem puder vai ler, vai estudar quem foi apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo é alguém que consagrou a sua vida no altar. Entenda algo, no altar de Deus. Entenda algo. Nem todas as orações têm repercussão espiritual. Existem pessoas quando abrem a boca para orar, nenhum demônio amedronta. Esses homens eram a mesma coisa. Vê o que aconteceu com eles. E saltando neles o espírito, saltando neles o homem que tinha o espírito maligno e assenhoreando-se de dois, pôde mais do que eles, de tal maneira que nos feridos fugiram. Essa versão é complicada, mas em outras versões a Bíblia aqui diz que o espírito maligno deu uma surra nesses homens. Entenda algo. O teu tio feiticeiro brinca contigo até hoje porque você não tem peso espiritual. Os problemas que estão na tua vida não te abandonam porque você não tem peso espiritual. Elias só conseguiu cerrar os seus por 3 anos e meio por causa do peso espiritual. O peso espiritual vem quando nós temos relacionamento com Deus. Há aqui pessoas que só oram quando estão no gel. Há aqui pessoas que só oram quando tem conferência. Não! Nós fomos chamados para viver com Deus, não para ficar com Deus. O ficar com Deus é que está a fazer com que muita gente não tenha impacto espiritual. O que produz impacto na vida de um cristão é a vida com Deus. Paulo tinha vida com Deus e os demônios lhe conheciam. Por isso é que disseram: Paulo, nós sabemos quem é, mas vós quem sois? Há aqui algumas pessoas que você a orar, queima, o demônio vai parar. Ei, queima o quê? Quem você? Que queimar por quê? Mas há alguns, Mabrosubria Calabragos, que têm um pacto com Deus, que andam com Deus. Esses aí são... sai daí, vamos. Automaticamente o espírito tem que sair. Entenda, demônios não obedecem qualquer voz. Se você pensa que vai abrir a boca, vou gritar, eles vão sair. Esses homens estavam usando o nome de Jesus, mas o nome de Jesus não tinha força na boca deles, porque eles não andavam com esse Jesus que eles confessavam. O teu casamento está assim parado porque você precisa ter relacionamento com Jesus. A tua vida financeira está estagnada porque você precisa ter um relacionamento com Jesus. Entenda algo. Quando você tem relacionamento, as coisas te obedecem. A Bíblia fala que a terra anseia pela manifestação dos filhos de Deus. Não está à espera, não. A terra anseia pela manifestação das criaturas de Deus. Não! É dos filhos. E a Bíblia fala no livro de Romanos que os filhos de Deus são conduzidos pelo Espírito de Deus. Então, se você está aqui a me ouvir hoje e você não anda seguindo os preceitos de Deus, você tem maus lençóis. Mas em nome de Jesus, a Bíblia fala que o meu povo perece por falta de conhecimento. O conhecimento que nós estamos a receber hoje vai nos tornar heavy, vai nos dar peso espiritual. Há pessoas que não entendem, mas líder Enzo, é no digital. Ele está a falar, mas eu estou a sentir as palavras dele. Existem coisas que você precisa entender. Exercícios físicos produzem músculos. Músculos espirituais são conquistados por exercícios espirituais na palavra do Senhor. Quem não meditar na palavra não vai ter músculos espirituais. E quem não tem músculos espirituais não vai ganhar peso espiritual. Amados, existem coisas, existem orações que não era preciso nós fazermos. É só andarmos em santidade.
A Bíblia está a dizer, sede santo como eu sou santo. Entenda algo? A maldição não alcança quem anda debaixo da orientação divina. Eu disse ontem, repito, tudo que nós colocamos no altar de Deus, o maligno não toca. Se você quer que Deus não toque, que Satanás não toque na tua vida, se consagra para Deus, vive no altar. Se você não quer que o inimigo toque nas tuas finanças, consagra as tuas finanças a Deus. Se você não quer que Satanás continue a tocar no teu filho, se consagra os teus filhos para Deus. Entenda algo. Quem se consagra evita problemas, evita pontos de oração. Quando você vê alguém que toda hora entra na igreja cai, toda hora entra na igreja faz não sei o que lá, nada contra as quedas, atenção. Todo sítio onde vai, tem que te libertar todos os dias. Alguma coisa está errada. Como é possível te darem tantos banhos e você não ficar limpo? Esfregam, te lavam, mas você está sempre com algum problema. São os maus caminhos. O que eu quero te dizer? Há pessoas que estão a apontar dedo em Jesus. Não, Deus também me abandonou. Não. O que nós vivemos são consequências das nossas escolhas. Eu liderezo, sei. Eu escolhi viver para Deus. Não quero cá me exaltar, também não é pela minha força, é pela graça de Deus. Esses dias, nós estamos no altar. Eu estou no altar a orar 10 horas por dia. Como é possível alguém tirar ou acordo às 8 horas, começo a orar até 17 horas, a vossa espera no templo. Madrugada, acordo, entenda algo. Quem viver assim, os demônios vão te fugir. Mas há aqui algumas pessoas que não entenderam isso. Não tenho tempo no meu trabalho. No meu trabalho. No meu trabalho. Entenda algo, essas verdades são para te fazer ter uma vida espiritual com sucesso. Consagra-te só no altar de Deus. Você vai ver. Vamos ler o que a Bíblia fala. Isso está no livro de João. Vamos ler o que a Bíblia fala. Vamos rapidamente para o livro de Mateus. Vamos para o livro de Mateus, capítulo 6, versículo 33. Vamos ler o que a Bíblia fala. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Buscar o reino fala de santidade. Buscar o reino fala de vida de consagração. Há mulheres a seguirem um casamento? Não. Se consagra só no altar de Deus. Deus é pai, Ele conhece as necessidades dos filhos. Será que os teus filhos, para comer em casa, eles têm que estar a pedir comida todos os dias? Pai, nos dá de comer. Então, não se preocupa com o marido. Busca só a Deus, o marido vai te buscar. A Bíblia fala, busca primeiro o reino de Deus, a sua justiça. As demais coisas te serão acrescentadas. Casamento é isso. Libertação é consequência de quem anda com Deus. As bênçãos são consequências de quem anda com Deus. A graça, consequência de quem anda com Deus. Toma a decisão de andar com Deus e verás, em nome de Jesus. Eu quero orar e te impactar o espírito de santidade. Não, você não pode ser aquele que todos os dias lhe aperta. Estamos tipo azeite, você não está a obedecer às orientações. Nós podemos te pôr todas as cores de azeite. Se você não viver segundo os princípios bíblicos, você vai continuar no mesmo lugar. É como a Bíblia fala, das joias ou pérolas aos porcos, o que vai acontecer? Vai ser desperdício. Então, em nome de Jesus, eu estou a falar essas verdades porque nós estamos na Semana do Fogo. Há coisas na tua vida que não acontecem por causa da nossa... Há coisas em nossas vidas que não acontecem por causa das nossas escolhas. Não porque os feiticeiros das nossas famílias são fortes, mas nós é que nos distanciamos da palavra de Deus.
Nós é que nos distanciamos das orientações que a palavra de Deus dá. Temos que sair perceba algo. Como é possível alguém ter problema se não se mete com ninguém? Só tem problema quem se mete com os outros. Se você não se mete com ninguém, os problemas também não vão bater à tua porta. Então, existem coisas que nós atraímos nas nossas vidas, que é fruto do nosso pecado. Marido da noite vem por intermédio da fornicação, sexo antes do casamento. Miomas no ventre de muita mulher foi posto por causa da vida, do sexo fora, o sexo ilícito abre portas. E existem pessoas, mas pai, por que me abandonaste? Não, nós é que abandonamos Deus por causa dos nossos pecados. A Bíblia fala que o pecado afasta o homem de Deus. Não é Deus, Deus não se mexe, Deus continua no trono, no lugar dele. Mas o nosso pecado é que nos afasta dele. Então, em nome de Jesus, a minha oração é que o Espírito Santo de Deus nos capacite e nos dê a força para vencermos as nossas fraquezas. Pai, em nome de Jesus, eu estou a orar como autoridade espiritual. Se existe aqui alguém debaixo de alguma influência satânica que lhe faz viver na fornicação, que lhe faz viver na prostituição, que lhe faz viver no pecado, eu quebro esse altar agora em nome de Jesus. Pai, eu declaro debaixo da unção que quebra todo jugo. Se há aqui alguém que tem lutado com um vício que não consegue abrir mão, eu declaro como autoridade espiritual, receba a força para vencer esse vício. Receba a força para vencer este vício em nome de Jesus. Eu declaro como autoridade espiritual, eu declaro como servo de Deus, cabro surri abacanda labagamos, a tua queda de ontem só aconteceu mesmo ontem, já não vai voltar a acontecer. Aonde você caiu ontem é a última vez que você caiu, porque você já não vai voltar a cair. Eu estou a ver uma mulher no ramo do Espírito, você tem 2 parceiros. O Espírito de Deus está mandando a dizer agora, fuja. Existem coisas na tua vida que estão paradas. Existem pessoas que não entendem. Elas às vezes veem, não, eu tenho esse que me dá dinheiro e eu tenho aquele que me faz isso. Perceba algo. Existem coisas que estão em nós que são maior que aquilo que nos dão na nossa vida errada de viver. Perceba, Satanás sabe como travar bênção na vida de algumas pessoas. Satanás, quando foi tentar Jesus, lhe prometeu uma cidade, disse, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Existem mulheres ricas, mas não sabem. Por isso é que vivem a mendigar, porque elas não sabem o que carregam. Este teu amigo que te dá mesada, que te faz ter 2 parceiros ou whatever, está a ser usado por Satanás para você não manifestar aquilo que Deus colocou em ti. Se o ser humano soubesse as qualidades que estão no seu interior, há pessoas que não aceitam viver. Você é uma mulher bonita, inteligente, mala brossura e bacana. Imagina só, vamos aqui pensar. O que o líder Enzo fazia antes de ser líder Enzo? Cantava Capri, e eu no Capri entendia que era a melhor vida, que já não tinha vida. Hoje que eu descobri que eu sou líder Enzo, eu me arrependo por não ter aceito Deus já há anos atrás. E existem pessoas que não sabem. Não, eu se deixar o fulano, vou ficar pobre, vou perder isso, vou perder aquilo. Ei, entenda algo. Satanás não vem enganar. Não se preocupa com quem não tem nada. Se você tem essas lutas que você tem, é porque você tem alguma coisa que ele não quer que você manifesta. Entenda algo. Quanto maior for a luta, maior é a bênção. Por isso é que você vê, eu quero vencer esse vício, não consigo. É porque Satanás tem medo. Se você descobrir quem você é, alguma coisa vai acontecer. Por isso, o que ele faz? Ele dá 2 namorados. E esse namorado te leva no Dubai. Você fica impressionada. Uau, ele me levou no... Não, você tem capacidade. As pessoas soubessem que carregam no seu interior. Eu ficava aí, Capri, estou a pensar que estou a viver já a parte mais alta da minha vida. É engano. Essa vida de ter 2 namorados é engano de Satanás para te manter na estagnação. Esta vida de viver no pecado é engano de Satanás para nos prender aí naquele...
Há pessoas que estão a ficar felizes com migalhas. Você está se alimentando por migalha e achas que estás a viver a melhor vida. É engano de Satanás. Satanás sabe quem você é, por isso ele está enviando pessoas erradas na tua vida, para te bloquear, para te manter aí embaixo. E você, uau, não aceita ser segunda mulher de ninguém. Posso falar? Não aceita ser opção Z de ninguém. Não aceita! Você nasceu para ser rainha, para ser venerada. Você nasceu para ser celebrada, filha de Deus, a mendigar amor. Ei! Chabalacabruza libria candalabasocos. Você que faz voto no altar de Deus, você que dá dízimo e oferta, que ser segunda mulher de um tio barrigudo só porque te dá mesada. Entenda algo. A Bíblia fala: nunca vi um justo a mendigar, nem a sua descendência. Creia no Deus que você serve. Creia no Deus que você busca. Você pode passar necessidade, é mesmo só uma fase, porque a glória vai chegar, Baco sobre a calabragas. A Bíblia fala que o choro pode durar por uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Entenda algo. Não penses que você é dependente de homens. Você não é dependente de homens. Você é dependente de Deus. Entenda algo. Desde o momento que eu entendi aquilo que Deus colocou em mim, eu já não aceito ser tratado de qualquer maneira. Por favor, se você está aqui e tem lutado com essas fraquezas, hoje, em nome de Jesus, receba força para ter peso espiritual. Receba força para andar debaixo da vontade de Deus. Power! Chipracaturia bacobros que relebria. Necabo saribria calamanta. Olha bem para o espelho que você tem em casa. Você é um homem de valor. Você é uma mulher de qualidade. Como é que você aceita um homem chegar, tocar no teu corpo e ei, macalabassuria bacombros? Entenda algo em nome de Jesus. Se tocou, tem que casar. Entenda algo, mulher. Entenda algo, homem. Não que nós não tenhamos erros. Todos nós temos erros, até eu tenho. Mas os erros que nós vivemos precisam nos trazer maturidade de entender. Isso não é para mim. Tolo é aquele que erra e permanece no erro. Não. A vida nos dá a segunda chance. Por favor, não ignores as chances que a vida tem te dado. Procura crescer na palavra de Deus. Procura meditar na palavra de Deus. Existem pessoas que não têm força de vencer suas fraquezas por causa da ausência da palavra. Quando você carrega peso espiritual, há coisas que já não são problemas para ti. Por quê? Porque Deus é contigo em nome de Jesus. Eu precisava estabelecer o povo nesta verdade. Eu não quero ser um líder que te conduza na emoção. Vamos, cai, levanta. Não. Você cai, você levanta, mas você precisa entender que o que liberta o povo é o conhecimento da palavra. É o conhecimento que te faz não viver no erro. É o conhecimento que não te faz andar de qualquer maneira. Mabrossúria, bacana, lavassábria. Quem me dera ter alguém que ora por mim, que me liberta, que me faz imposição de mão e declara coisas na minha vida e aponta. Quem me dera. Entenda algo. Não existem segredos. Tudo isso que o líder Enzo faz, todos nós que estamos aqui conseguimos fazer. A diferença é que alguns aceitam viver para Deus e outros não aceitam. Por isso é que você acha que algumas coisas é impossível, mas como é que ele faz isso? Não, é só seguir a orientação da palavra de Deus e você será capacitado para transbordar rios de água viva no teu interior. Amados irmãos em Cristo Jesus, eu quero que entendas exatamente isso. O teu tio feiticeiro não tem mais força do que você. Só te falta peso espiritual. O teu casamento só está do jeito que está por falta de peso espiritual. O teu marido não te respeita porque te falta peso espiritual. Qual é o versículo na Bíblia que fala o demônio ficou nervoso, deu uma chapada na cara de Jesus? Ah! Yahweh! Entenda algo. Quem não se respeita acaba não sendo respeitado.
Repito, quem não se respeita acaba não sendo respeitado. O valor que você se atribui ou que você se dá é o valor também que as pessoas vão te dar. Se você se olhar como uma qualquer, as pessoas também vão te olhar como uma qualquer. Pela graça de Deus, faltas de respeito não é a minha porção. Mas hoje, se você entender algumas verdades que estão na palavra de Deus, há coisas que não vão te acontecer. Escreva o que eu estou a dizer. Eu acredito que vou te deixar descansar. Nós estamos a subir agora no monte. Vamos levar os pedidos dos irmãos. Um dos pontos meu de oração hoje é que Deus te dê a maturidade espiritual de entender quem você é. Jesus, ao morrer na cruz, não morreu só para vir nos dar casa, carro, não. Jesus fez com que o valor que nós perdemos em Adão voltasse a nos alcançar. Não viva como uma pessoa qualquer. Não anda como uma pessoa qualquer. Você tem peso espiritual porque você aceitou Jesus. E ao aceitar Jesus, há um peso que vem sobre ti. Você não pode, por isso as pessoas se comparam. Fulano morreu do Covid, está a tremer em casa, tens medo. Não! Eu tenho peso espiritual. E esse peso que eu tenho vai me defender. Os demônios disseram, Jesus nós conhecemos. Paulo, sabemos quem é você. Para o mundo espiritual te reconhecer, você precisa andar na presença de Deus. Há aqui pessoas meteu o currículo aí e negaram. Falta de peso. Você tem peso espiritual. Até as pessoas não sabem explicar, mas quando eu vejo a fulana, sinto alguma coisa. Mas o que essa menina tem? Ela só tem 12 anos. Mas quando ela abre a boca, Jesus, acabou. Libra, Caturi, Abacabros. A igreja está a perder com o inferno por causa disso. Esquecemos quem nós somos em Cristo Jesus. Você não se pergunta por que o líder Enzo tem essa ousadia, é porque nós entendemos algumas coisas. O segredo, o mistério da vida não está na nossa vida material. O segredo, o mistério da vida está escondido na nossa vida espiritual. Caminhe com Deus. Deus é contigo. Os irmãos que estão a me perguntar se podem fazer votos, entendam algo. O voto não é feito pela quantidade que é estipulada, não. Imagina, dizem um voto, vou dar aqui um exemplo. Todos nós vamos fazer um voto de 100 mil quantos. Se Deus colocar no teu coração que é 1 milhão, é 1 milhão. Isso chama-se ir além da obediência. Há uma irmã que me puxou, me perguntou, eu já fiz o voto, será que posso voltar a fazer? Não, filho. Se Deus está te ministrando, o problema não é do líder, não, é você e o teu Deus que te falou. Então, se você vai fazer 2 votos, 3 votos, 4 votos, isso depende daquilo que Deus te ministrou. Por quê? Porque Deus usa certas situações para mudar algumas questões nas nossas vidas, né? Como Deus, imagina, as irmãs que já testemunharam, né? Só para aqui a título de testemunho, as irmãs tinham uns problemas na vida delas que estavam bloqueados. Mas depois de fazerem um voto, esse problema desbloqueou. O que aconteceu? Deus cria eventos para nos abençoar. Este evento que estamos a viver, do voto, Deus está a usar para quebrar alguns limites na vida de algumas pessoas. Então, em nome de Jesus, esteja firme, às 3 horas em ponto, nós estaremos a usar o peso espiritual que nós recebemos em Cristo Jesus. Vamos posicionar algumas forças. Não, você não pode continuar, quer dizer, estás a andar com Deus, estás a servir, estás a dar votos, estás a dizimar, tua vida continua a mesma coisa. Nós estamos a subir no monte agora. Quando nós descermos, alguma coisa tem que estar lá na tua vida. Os bloqueios que te colocaram, nós estamos aí buscar peso para vir derramar algumas coisas sobre a tua vida, em nome de Jesus. Fica atento, 3 horas em ponto. Faça-se presente, porque alguma coisa vai acontecer. Nós estaremos a levar os pedidos de oração agora no monte para declarar palavras. Porque o peso é para ser exercido, a autoridade é para ser exercida. Fique com Deus. Boa noite. E até já. Até já não, até às 3 horas. Fique com Deus.